bom estar aqui nesta noite com vocês. Eu agradeço o convite do capelão da unidade João Paulo, o nosso amigo Tiago, como também o diretor da escola André Israel, pelo convite realizado para estar aqui nesta noite, trazendo uma palavra, dando um testemunho, neste mês de outubro, outubro rosa, em que se previne o câncer de mama, que se fala, se divulga em todas as redes sociais, na mídia, como também nos próprios prédios públicos. Tem sido assim um momento bonito, mas um momento assim preocupante, porque 1 em cada 8 mulheres no Brasil terão câncer de mama. Por isso, é importante que você ouça essa palavra, que a sua família também escute, que você possa realmente refletir sobre este problema que acontece com as mulheres não só brasileiras, mas em todo o mundo. Eu quero iniciar assim, lendo o Salmo 103, versículos 1 e 2, que diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então, nesta noite, eu quero bendizer o nome de Deus, eu quero glorificar por tantos benefícios realizados em minha vida. Eu quero continuar anunciando Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, a minha gratidão é grande. Eu só posso dizer: sou grata, sou grata, sou grata por tantos benefícios que o Senhor tem realizado na minha vida. Povo amigo, veja bem, aconteceu comigo em 2004. Eu estava em São Luís desde o ano 2000, como diretora do Colégio Batista Daniel de Latouche. Em 2004, dia 1º de julho, eu saí de férias e já tinha marcado uma consulta com a médica ginecologista. A minha médica, a doutora Deise, estava também de férias. E eu fui a outra médica, preocupada. E a médica passou assim, solicitou diversos exames para eu realizar. Mas eu disse para ela: doutora, por favor, inclua a mamografia. Ela disse assim: mas não faz 1 ano que você realizou. Eu disse: sim, mas fará agora em agosto. Eu estou precisando, eu sinto que eu estou precisando. Eu realmente tinha medo de ter câncer de mama, porque eu já tinha tirado 3 nódulos benignos. E minha família, minhas irmãs também, todas nós temos a tendência a ter nódulos na mama. Por isso que eu solicitei, acredito que foi uma ação divina naquele momento, quando ela fez a requisição. No outro dia, eu já estava na clínica para realizar os exames. E naquela manhã eu recebi o triste diagnóstico: eu estava com câncer de mama. Eu estava sozinha, mas eu me sentia assim tão fragilizada, porque sozinha estava assim, perdida até para chegar ao trabalho, para chegar em casa, para comunicar meu esposo, para comunicar minhas irmãs. 2 irmãs são médicas, mas foi assim que eu fiz. E naquele final de semana foi tão difícil. No domingo, quando eu já estava me aprontando para a igreja à noite, eu disse assim a meu esposo: eu não poderei ir ao Recife logo de imediato, porque eu tinha um grande evento lá no Colégio Batista do João Paulo. Nós iríamos receber, aí no Colégio Batista do João Paulo, nós iríamos receber a ANEB, a Associação Nacional das Escolas Batistas. Então seria um grande evento que iria acontecer no outro final de semana. E eu disse assim: eu não poderei, só depois deste congresso. Mas quando eu estava me aprontando, estava lá a televisão ligada, quando eu vi a entrevista com um médico, e o médico falando sobre câncer. E ele disse assim: olha, o diagnóstico do câncer, quando acontece, a pessoa tem que correr, tem que buscar rapidamente ajuda, tem que buscar os médicos, tem que todo dia é um dia importante na vida da pessoa. Eu me assustei quando eu vi aquilo,
mais uma ação divina na minha vida. E eu pude assim dizer, não, eu irei, amanhã mesmo eu estarei em Recife. E eu pude assim marcar a passagem e poder estar já no outro dia me consultando com a doutora Isabel Pereira, minha mastologista e mastologista das minhas irmãs também. E foi difícil para mim quando eu fazia perguntas. Eu fazia perguntas, doutora, quando vai ser a cirurgia? Doutora, quando eu poderei voltar para São Luís? Doutora, como será que minha terapia? Ela dizia, calma, Cássia. A gente vai viver cada dia, vai viver um dia de cada vez. Não é assim, Cássia, que acontece. E eu pude assim, ser logo ali, fui logo aconselhada a ter paciência. Porque como gestora, como diretora, como administradora, eu gosto de tomar decisões, eu não gosto de retardar, mas agora não, agora teria que ser tudo assim, dependendo dos outros, dependendo principalmente de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês, que foi um momento difícil na minha vida, eu agradeço principalmente ao meu esposo, pastor Apolônio, agradeço aos meus filhos, às minhas futuras noras, que já namoravam com meus filhos, agradeço ao Colégio Batista, agradeço à família ampla, agradeço às igrejas batistas do Maranhão, de Pernambuco, aos pastores, às orações e agradeço também aos colegas do Colégio Batista Daniel de Latouche. Eu vou contar agora para vocês, mas vocês não vão imaginar. Vocês não vão sentir o que eu senti naquele momento da minha ida para Recife para fazer a cirurgia. Eu cheguei naquela madrugada no aeroporto e ali tinha um grupo, eu acho que de 20 a 30 colegas de trabalho que estavam ali para me apoiar, a orar por mim, a orar pela minha cirurgia e a me desejar realmente sorte, a me desejar que Deus me acompanhasse naquele momento. Eu agradeço aquele grupo que estava ali, de madrugada, orando por mim. Mas, irmãos, vocês não podem imaginar quando eu voltei. Depois da cirurgia, a cirurgia aconteceu no dia 27 de julho, foi logo de imediato, mas depois da cirurgia passei um tempo ainda no Recife. Quando eu voltei, ao descer a escada rolante ali do aeroporto, eu pude enxergar balões, frases, seja bem-vinda, professora Cássia. E aquilo realmente me confortou, aquilo realmente me motivou a continuar o tratamento, a ficar boa, a ter certeza que eu ficaria boa e a buscar realmente tudo que eu pudesse buscar para poder ficar boa daquela doença. Eu agradeço assim a todos que estavam ali naquele momento também, participando da minha vida, diretamente participando. Eu aprendi algumas coisas nestes momentos de vida. Aprendi a viver cada dia sendo um dia, cada dia sendo um dia na minha vida. E quando eu voltei de viagem, eu tive que avisar a primeira viagem, né? Avisar ao conselho, à junta do colégio, que eu estaria viajando para realizar essa cirurgia. E eu disse, irmãos, quando chega a noite, eu fico calma, tranquila, mas eu fico triste, compenetrada, eu oro ao Senhor. Mas quando eu me acordo, eu choro sem parar. Eu choro quando eu vejo que é realidade, que eu estou realmente com câncer de mama. E um pastor ali, o pastor Jorge Berredo, disse assim para mim, professora, a senhora está contrariando a Bíblia. Eu disse, por quê? Porque na Bíblia tem assim, Salmo 30, versículo 5b, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a partir dali, eu não chorei mais quando eu amanheci. Eu amanhecia e dava glória a Deus. Amanhecia e agradecia a minha gratidão a Deus por mais um dia de vida. E foi assim que eu passei a fazer isso até hoje. Também eu aprendi, como eu falei para vocês, a ter paciência, virtude
que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação, a aceitar o tratamento. Quando chegava na hora da quimioterapia, eu dizia: este tratamento, esse líquido que está entrando no meu corpo vai me curar. E eu ouvi falar que muitas pessoas rejeitam o tratamento. Eu sabia que este líquido, mesmo me fazendo mal, é ele que vai me curar. E eu aceitava assim o tratamento. Aprendi a pedir ajuda, a ouvir as opiniões, mesmo às vezes não opiniões tão boas, né? Mas eu me lembro da professora, da orientadora educacional, Edilamar, quando ela chegou para mim e falou aquele versículo de João 11:4. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E eu posso dizer que essa doença não foi para a morte, mas até hoje eu anuncio Jesus Cristo, eu glorifico o nome de Deus. Aprendi também a depender da vontade de Deus. Desculpe, irmãos. Aprender a depender da vontade de Deus em tudo na minha vida. E eu pedi assim: Senhor, eu disse até, eu me entreguei: Senhor, se tu quiseres me levar, me leva, Senhor, eu já estou pronta. Eu agradeço por toda a minha vida. Eu agradeço pelos benefícios que o Senhor fez na minha vida. Mas se eu ficar, se eu tiver uma chance de vida, eu quero pedir um favor. Só um favor, Senhor. Que eu possa ver os netos, os filhos dos meus filhos. Aqui no Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí diz assim: é que o Senhor abençoe e que eu veja os filhos dos meus filhos. Então, realmente é uma bênção ver os filhos dos nossos filhos, né? E eu pedi ao Senhor que eu possa ver. Foi o que aconteceu. Meu filho casou em setembro, ainda estava em tratamento, meu filho caçula dos homens. E eu não pressionei, mas com 3 anos chegou a minha neta primogênita, Isabela, que eu dou sempre graças a Deus pela vida dela. Segundo o comentário de Antonieta Barbosa, em seu livro Câncer, Direito e Cidadania, acontece o seguinte quando a pessoa é diagnosticada com câncer de mama. O diagnóstico do câncer tem o poder de mudar tudo na vida do paciente. Passado e futuro passam a ser coisas distantes. O presente assume outras proporções. Algumas pessoas modificam completamente seus hábitos, passam a rever conceitos, valores, crenças, comportamentos e atitudes, promovendo uma reviravolta em suas vidas. Então, o passado e o futuro ficam distantes. O presente torna-se com uma grande proporção. E essas pessoas, geralmente, primeiro, ou entram em depressão, ou pensam em morrer, ou enfrentam a situação. E, após o choque inicial, eu resolvi enfrentar a situação, sabendo que a vontade de Deus em nossa vida é sempre boa, agradável e perfeita. Encontra-se em Romanos 12, versículo 2. E foi assim que eu pude aceitar o diagnóstico e agora passar para o tratamento que foi bastante difícil. Queridos amigos da comunidade do Colégio Batista Daniel de Latouche, eu gostaria assim de continuar esse meu testemunho, continuar sobre o que aconteceu comigo no ano 2004, a relatar o câncer de mama, como aconteceu. De início já falei sobre o diagnóstico, agora eu quero falar sobre o tratamento. O tratamento foi muito doloroso, mas Deus me deu força e coragem para enfrentar o tratamento. Olha, realmente foram assim, pelo menos o tratamento inicial, os 6 meses iniciais, foram muito difíceis para mim. Mas Deus assim me deu, segurou na minha mão e disse: não temas, eu estarei com você. E eu pude assim vencer, pude passar por aquele momento, porque a neoplasia maligna, ela é um tratamento assim difícil,
para quem está atravessando, mas também o tratamento é demorado, porque esse tratamento, o prognóstico de cura passa de 3 a 5 anos para dizer se existe cura ou não. Então traz muita insegurança. E eu digo para vocês que o medo era grande de uma recidiva e até mesmo de uma metástase. Então eu realizei a cirurgia radical. A minha médica só fazia essa cirurgia e eu realizei só depois que eu coloquei a prótese e realizei a plástica. Então o tipo de câncer que eu tive foi o câncer ductal invasivo estágio 3. E a quimioterapia, sim, foram 6 sessões, como eu falei, com a queda dos cabelos, muito temida por nós mulheres, mas eu usei peruca, porque eu tinha que trabalhar também, e usei assim a peruca, mas quando eu chegava em casa, a primeira coisa era jogar fora aquela peruca. Mas como foi necessária, porque eu trabalhava em colégio, trabalhava aí no colégio com adolescentes, com crianças também, não é? Então a peruca foi muito importante. Eu me sentia muito fraca, eu tinha muitos enjoos também e eu me preocupava muito com a baixa imunidade, porque se ocorrer a baixa imunidade, o tratamento é paralisado. Então tudo isso são momentos que a gente passa na nossa vida, mas que realmente a gente dá graças a Deus por já ter passado, por estar longe. Mas eu gostaria de citar para vocês não só esse remédio medicinal, mas o remédio espiritual, que eu tomava todos os dias um remédio espiritual. Era um CD que eu ganhei na época, chamado Não Temas. E eu colocava aquele CD e ouvia ali na minha cama. Como era difícil ler, não é? Como era difícil pegar a Bíblia e ler, mas o CD era canções de textos bíblicos. Então esse CD foi maravilhoso na minha vida. Eu agradeço ao pastor Nalber Braga, que era o capelão da época, que me deu este CD. Eu comprei diversos CDs também desses e andei dando de presente às pessoas que passavam pelo câncer de mama. Hoje em dia não tem mais para vender, mas eu tenho no meu computador e quando a pessoa pede, eu encaminho sempre. Então as músicas me ajudaram bastante. Inclusive eu gostaria de citar o Espírito Santo, cantada por Fernanda Brum. Como foi importante esta música na minha vida também. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espírito Santo, vem orar por mim. Era esse o meu pedido. E diz assim, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. E realmente era um momento difícil na vida, mas Deus me dando assim consolo, me confortando, me motivando a enfrentar as situações. Eu sempre fui mensageira do Rei nas igrejas batistas que eu frequentei. E a mensageira do Rei é aquela que estuda bastante a Bíblia, estuda sobre missões e decora os textos bíblicos. E eu podia, assim, naquele momento que eu estava com enjoo, naquele momento da quimioterapia, lembrar os textos bíblicos que me fortalecia bastante. Então, o Salmo 23, o Salmo 27, Salmo 34, Salmo 46, 121, quantos salmos que me ajudaram ali, me fortaleceram bastante a enfrentar a doença. Eu gostaria assim de dizer para vocês que algumas coisas realmente também perturbaram um pouco a minha cabeça. Sempre tem algumas coisas que perturbam, né? Mas alguns mitos contra o câncer, alguns preconceitos contra as pessoas que têm câncer. Eu digo a vocês que, não sei se você já ouviu, mas eu ouvi algumas frases que realmente chegaram a me perturbar. E as amigas que viviam comigo sempre, na igreja, no trabalho, a gente tinha um círculo de amizade de pessoas que estavam enfrentando o câncer naquele tempo. E eu ouvi assim, você deve estar longe de Deus, deve estar em pecado. Imagina que julgamento forte, não é?
Quem não vem por amor, vem pela dor. Você já ouviu isso? Quem não vem por amor, vem pela dor. Você deve se cuidar mais da sua saúde. Foi uma médica que ligou para mim antes da cirurgia. Ela ligou e disse, quem sabe, né? Você deve cuidar mais da sua saúde. Aí ela se tocou e disse assim, bem, você já cuida, para cuidar mais da sua saúde. Não sei se você já ouviu isso. Você deve esconder essa terrível doença. Se você está passando por esse momento, você pode ter ouvido falar sobre isso. Se tem câncer é porque merece. Essa eu não ouvi não, viu? Mas eu li e sei que alguns já ouviram. Se tem câncer é porque merece. E outra também que eu já ouvi de psicólogos, até mesmo de pastores, que falando no púlpito diziam assim, você tem que liberar perdão. São sentimentos reprimidos que acontecem. É a punição que você faz a si mesmo ou a falta de perdão. Sim, todos nós temos que liberar perdão. Não só somos doentes de câncer, não é? Mas as pessoas julgam bastante e precisamos realmente julgar menos e precisamos amar mais e julgar menos. Porque câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, o crescimento maligno de células que invade os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se a metástase para outras regiões do corpo. Essa definição eu tirei do INCA, Instituto Nacional do Câncer. O câncer é uma doença que acontece em qualquer idade e nível social. No Brasil, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, são mais de 1 milhão de novos casos por ano. Inclusive, eu falei que de 1 entre 8 mulheres terá câncer de mama no Brasil. Então, eu gostaria de dizer para vocês que realmente Deus me deu a força, Deus me deu coragem para enfrentar o diagnóstico e enfrentar o doloroso tratamento. E é necessário buscar informações sobre o câncer, porque existem direitos e benefícios que o Estado concede aos portadores de câncer. Como também nós devemos procurar logo um especialista, devemos procurar realizar exames de rotina, que são tão necessários. Hoje a medicina já faz milagres, não é? E temos que procurar realmente identificar o tumor na fase inicial, procurar um mastologista. O exame que você pode se apalpar é importante, mas nem todo o nódulo, nem todo o tumor é palpável, por isso que é importante a mamografia. Devemos enfrentar tudo isso acreditando que vai acontecer a cura, que nós podemos prolongar, que os nossos dias serão prolongados, os meses, os anos de nossa vida. Salmo 90, versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É usado em aniversário, mas temos que contar, não os anos, mas contar os dias. É necessário confiar na vontade soberana de Deus e acreditar que o milagre acontecerá. Mas caso não aconteça a cura ou milagre, eu gosto de citar um pensamento que ajudou muito a meu irmão, pastor Daniel Rocha Guimarães, que teve câncer durante 4 anos. E ele dizia assim, se a glória de Deus não se manifestar em mim, verei eu a glória de Deus. E ele realmente, ele não foi curado, mas ele está juntamente com o Pai, está nos céus, na glória do nosso Deus. Então nós desejamos que neste momento você possa rever os conceitos que você tem sobre o câncer e perceber essa doença de uma outra forma. O câncer não escolhe vítimas porque elas são menos tristes ou não são bem-sucedidas. Precisamos realmente de um ombro amigo, precisamos do amor de vocês, precisamos que vocês sonhem conosco, tenham esperança de dias melhores. Atualmente já fazem 16 anos.
já se passaram 16 anos, que enfrentei esse sofrimento. E quando eu refaço sempre esse artigo, quando eu faço as palestras no Outubro Rosa, eu sempre dou graças a Deus. Eu sempre sou grata, porque realmente eu me sinto vitoriosa. Nós precisamos também, nós que tivemos câncer de mama, o que estamos tendo, olhar ao nosso redor, enxergar outros que estão doentes, para dar uma palavra de conforto e ânimo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, de 3 a 4, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós fomos consolados por nosso Deus. Deus nos conforta, Deus nos consola, para que possamos consolar outros. Daí surgiu o Ministério do Conforto. Naquele tempo, era eu, a professora Socorro Bezerra e a professora Cacilda, a visitar as pessoas com diagnóstico de câncer, em tratamento. Nós visitávamos e realmente às vezes nós nos assustávamos, mas Deus estava conosco. Hoje sou eu e meu esposo que visitamos, até mesmo no momento em que a pessoa já está desenganada. Mas Deus tem dado coragem. Eu sempre tenho enviado mensagens por e-mail, agora por WhatsApp, mensagem de conforto semanalmente, para que realmente as pessoas se sintam confortadas. Precisamos tirar o foco de nós mesmos e ter o foco na doença do outro também. Nós precisamos enxergar o outro que está sofrendo. Precisamos consolar aquele que está ao nosso redor. Que o sofrimento possa mudar a nossa maneira de ser. Que possamos ser melhores do que já somos. E possamos buscar cada vez mais o Pai das misericórdias, o Pai da consolação. Que nós possamos buscá-lo. Porque nós precisamos também consolar outros. Por isso, esteja disposto, você, mesmo que não tenha atravessado um câncer, esteja disposto a consolar, a encorajar os outros, porque a nossa experiência nos possibilita isso. A nossa experiência como filhos de Deus, filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo, nos possibilita a confortar outros. Que o Senhor Deus possa, sim, nos abençoar e nos dar dias melhores e nos confortar e que nós possamos estar sempre prontos a enxergar ao nosso redor e ajudar o nosso próximo. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Amém.